Oi, 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 oi. Vamos mais um pouquinho de verbo to be? De novo o verbo to be, Dulce, eu não aguento mais o verbo to be na minha vida. Eu acho que você já estudou bastante, né, o verbo to be, mas dessa vez eu vou trazer uma informação diferente, tá? Eu vou trazer esse verbo to be no passado, tá? Então a gente não precisa se espantar, não precisa ficar desesperado que não precisa estudar de novo o verbo to be, né? E sim colocá-lo no passado agora. Quando a gente, só para relembrar, tá? Só para relembrar. Quando a gente usa o presente do verbo to be, a gente diz I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are, right? Então, bacana. E agora a gente vai fazer de uma forma diferente. A gente vai dizer I was, was não, was, tá? You were, he was, she was, it was, we were, you were, ou seja, eu tenho duas formas apenas, tá? Então, que vai ser was e were. O que significa esses verbos, né? O que significa was e were? Significa o verbo to be no passado, ou seja, ser e estar no passado. Então, I was, eu era, eu estava. You were, você era, você estava. He was, ele é, enfim, né? É desse jeito que a gente vai conjugar, tá? E aí eu vou usar exatamente como eu uso o verbo to be no presente, só que agora passado. Was e were me remete ao passado, tá? Se eu quiser dizer isso aqui na negativa, eu vou apenas dizer, vou colocar um not. Mas eu posso fazer uma contração, tá? Que é wasn't. Wasn't. E na negativa com were, a mesma coisa. Were not. Contraído, eu vou dizer weren't. E aí eu usei, tá? E aqui eu estou conjugando o meu verbo to be, porque lembra que eu falei que é o único verbo que ele é conjugado, mas ele é conjugado apenas no presente e no passado também. Acabou, tá? Não precisa mais se preocupar com conjugação de verbo to be, porque você só tem que aprender essas duas, o presente e o passado. Então, I was not, I wasn't. E you were not, you weren't. Então, a minha pronúncia é meio fechadinha, assim, para were, tá? Não é where, é were. Where é onde. Então, were. Então, eu vou trabalhar com o meu verbo to be no passado dessa forma. E se eu for fazer uma frase interrogativa, como é que eu vou fazer? Ele tem o mesmo comportamento do presente, tá? Ele só é diferente porque agora eu estou usando o was e o were. Mas ele continua sendo o único verbo que eu posso ter a movimentação e trazê-lo para frente da minha frase. Então, was I... Fica esquisito, né? Mas é assim mesmo, tá? Was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Então, eu vou trabalhar essas três dessa forma com presente, com afirmativa, negativa e interrogativa do verbo to be. Ou seja, não mudei em nada do que você tinha aprendido lá no presente. A única coisa é que agora eu tenho duas formas que são diferentes, que é o were, was e were. Né? Diferente do is e o are, do am, is e are que a gente trabalhava antes, tá? Então, was e were. E aí, bacana, aprendi o verbo to be, né, no passado. O que eu posso fazer com ele? Eu posso fazer 1 milhão de coisas, né? Eu posso dizer um monte de coisas. Eu posso fazer perguntas com ele, né? Vamos fazer um pouquinho de pergunta aqui para ficar bem claro pra gente? Were you together? Were you together? Were you together last night? Vocês estavam juntos ontem à noite? Vocês estavam juntos ontem à noite? Were you together last night? Ou então eu perguntar where, que é bem para a gente ver a diferença da pronúncia aqui. Where were you? Where were you? Onde você estava? Opa. Where were you? Onde você estava?
tá? Lembrando que quando eu faço a minha pergunta direto com o verbo, a minha resposta é uma yes, no question, né? Uma possível yes ou no, tá? Então, were you together last night? Yes, we were. Ou então, no, we weren't. Quando eu pergunto com a WH, aí eu tenho uma resposta mais clara, né? Where were you? Onde você estava? I was at home. I was at school, né? I was, sei lá, I was sleeping. Eu estava em algum lugar. Eu vou dar a minha resposta, tá bom? E aí, o que que a gente viu com isso? Se lá no presente, quando eu aprendi o presente do verbo to be, eu aprendi que quando eu uso o presente contínuo, eu uso exatamente da forma que eu uso o verbo to be normal, eu só preciso acrescentar o ing no verbo. Eu posso fazer a mesma coisa com o passado? Exatamente, você pode fazer a mesma coisa com o passado, tá? Então, você vai trabalhar o passado do verbo to be da mesma forma que você trabalhava com o presente. Ou seja, eu preciso ter o verbo to be agora no passado, eu preciso ter o verbo e o ing, colocar o ing nesse meu verbo, tá? Então, eu vou dizer I was driving fast. I was driving fast. Eu estava dirigindo rápido. Né? Então eu coloquei, eu fiz uso desse meu presente, do meu passado contínuo, usando o passado do verbo to be que eu acabei de aprender. E é isso, né? Então o verbo to be ele é nosso companheiro, ele não é nosso inimigo. Então ele vai estar presente em nossa vida o tempo inteiro. Então a gente realmente precisa aprendê-lo de forma correta. E aprendendo de forma correta, a gente não vai ter nenhum outro problema no nosso caminhar. Então, são essas as minhas dicas. Eu tenho dicas mais profundas, né? Eu posso te explicar um pouquinho mais, te dar um pouquinho mais de detalhes no meu curso, tá? Se você tiver curiosidade em saber mais, se você tiver curiosidade e necessidade, vontade e tudo mais de aprender a falar o inglês corretamente, vem aqui embaixo, procura aqui no meu link, na minha descrição, que eu vou te levar lá para te conhecer meu curso. A minha proposta de curso é te ensinar a usar as estruturas, tá? Você precisa aprender a usar as estruturas para fazer uma prova, né? Um teste para o mestrado, para alguma coisa, você precisa saber das estruturas do inglês para você poder fazer uma prova bem bacana e tirar uma boa nota. Ou então, se preparar para começar a tagarelar em inglês também. Né? Então, a minha proposta é essa, te ensinar todas as estruturas de uma forma bem simples, bem fácil de entender e definitivo. Tá bom? Eu te aguardo lá, mas aqui também. A gente vai se encontrar mais vezes. Tchau, tchau.